Olá, novamente, queridos alunos. Vamos dar continuação à nossa aula de cinética na parte 2. A referência que a gente vai usar sempre é a mesma, inclusive no livro do Peter Atkins e do John Coates, tem vários exercícios sobre o assunto, então eu recomendo que vocês façam os exercícios além daqueles das listas para poderem treinar. A gente viu na última aula as leis de velocidade que relacionam a velocidade de uma reação em função da concentração. Agora, a gente vai aprender a utilizar um outro tipo de lei de velocidade, que é a lei de velocidade integrada. E essa lei de velocidade integrada, ela leva em conta uma outra variável. Então, nessa naquela, melhor dizendo, que a gente acabou de ver na aula anterior, que é a lei de velocidade, chamada de lei de velocidade, nós temos que velocidade é função de uma constante, chamada constante de velocidade, da concentração do reagente 1 e da concentração do reagente 2 elevado aos expoentes determinados experimentalmente. Mas quando a gente fala de lei de velocidade ou quando a gente fala de velocidade de reação, o que vem normalmente à cabeça é o tempo, né? A gente quer saber que relação uma reação tem com o tempo. Então, por que isso é importante? Porque, por exemplo, a gente pode se perguntar quanto tempo o agrotóxico vai permanecer no alimento até que ele chegue à nossa mesa. Então, isso é importante, quer dizer, quando o alimento chega à nossa mesa, ele ainda está com agrotóxico ou o agrotóxico já foi eliminado por uma reação química? Ou quando a gente toma um medicamento, quanto tempo o princípio ativo permanece no nosso corpo? E tudo isso a gente consegue determinar com uma lei de velocidade, que a gente vai ver qual lei é essa. Uma outra pergunta a gente pode fazer também. Tá bom, então nossos alimentos têm estabilizante. Quanto tempo que esse estabilizante garante a validade do alimento? Então, esses são tipos de perguntas que quem responde é a cinética química, através das leis de velocidade integradas. Então, até o momento, nós vimos leis de velocidade que relacionam velocidade com a concentração dos reagentes. Agora, as leis de velocidade integradas, elas nos trazem um certo refinamento, porque elas apresentam a relação entre concentração e tempo. Como a concentração do reagente varia em função do tempo, ou como a concentração do produto varia em função do tempo. Então, nós podemos fazer acompanhamento tanto do desaparecimento do reagente quanto do surgimento do produto. Né? Então, verificando qual é a variação de concentração em função do tempo. E isso, quem expressa é a lei de velocidade integrada. Bom, então vamos começar a entender o que é a lei de velocidade integrada. Começando com esse exemplo aí hipotético, né? Essa reação aqui A dando B, e aí eu digo para vocês que essa reação é de ordem zero. Ordem zero significa que se a gente escreve a lei de velocidade para a equação, então fica a velocidade é igual a k, uma constante, com a concentração de A elevado a zero. A gente sabe também que qualquer número elevado a zero é 1, então a gente tem que velocidade é igual a k. Obviamente, esse zero aqui foi determinado experimentalmente, né? Como eu já disse para vocês, que não tem relação com o coeficiente estequiométrico. Um exemplo clássico de lei de ordem zero, de reação de ordem zero, é a decomposição da amônia. Eu mostrei na aula anterior para vocês. Então, aqui, a decomposição da amônia em nitrogênio e hidrogênio, ela tem lei de velocidade igual a K. Então, reação de ordem zero é uma reação que não depende da concentração de nenhum dos reagentes. Agora, vamos ver então como é a lei de velocidade integrada para reações de ordem zero. Para a gente fazer essa demonstração, então a gente vai usar uma ferramenta de cálculo chamada integração. Para quem não conhece,
mas se quiser tirar dúvida, pode falar comigo e com os monitores, mas eu adianto que vocês não vão usar isso, não se preocupem, porque vocês só vão usar a equação pronta, que é a equação que eu vou deduzir aqui. Então, essa ferramenta de integração, chamada integração, ou seja, integral, ela só vai ser usada nesse instante para a gente deduzir a equação. Então, muito bem, nós temos aqui, ó, que a velocidade de uma reação de ordem zero é igual a menos delta da concentração de A sobre delta T, e tudo isso é igual a K, que eu mostrei ali no slide anterior. Se vocês se lembrarem, a velocidade instantânea, que é a velocidade num determinado tempo t, ela é a reta tangente àquela curva, ou seja, é a derivada naquele ponto, que é o que está aqui, ó. Então, eu posso escrever, em vez de delta, eu posso escrever menos dA sobre dt igual a k. Se eu passo o dt multiplicando, eu fico assim, ó. Então, fica, e o sinal de menos que eu também passei para o lado direito, então fica menos k dt é igual a dA. Como isso aqui está na forma derivada, eu posso, o inverso da derivada é a integral. Então, eu posso integrar para achar a equação. Quando eu integro, eu vou integrar. Então, aqui, esse é o símbolo de integração, né? Então, eu vou integrar no intervalo de tempo de 0 até t, de a concentração de A0, a concentração inicial, até a concentração no tempo t, né? Que é o que está aqui. Essa integral dt dá o valor de t. Então, aqui já vai ficar menos kt. E aqui também, essa integral de A já dá a concentração de A. Né? No tempo, então, no intervalo de AT a 0, vai ficar, então, AT menos A0. Não é isso que quem já viu integral funciona. Então, tá aqui, ó. Esta é a equação integrada para a reação de ordem zero. Então, a concentração de A no tempo t é igual à concentração de A no tempo zero menos kt. Essa é a lei de velocidade integrada de ordem zero. Se eu fizer um pequeno rearranjo nessa equação aqui que a gente obteve, só mudar de lado aqui, mudar um pouquinho, passei o A0 para lá e o kt para cá, então eu posso comparar a uma equação linear de primeiro grau, que está aqui, ó, onde eu tenho as seguintes correlações. O AT eu posso chamar de y, o menos kt, ou seja, o que está multiplicando a variável tempo, porque agora a variável tempo apareceu aqui, que ela não existia, não é? Então, agora eu tenho uma equação que eu relaciono a concentração em função do tempo. Isso aqui é y em função de x, por exemplo. Então, aqui o nosso x é o t. Então, quem multiplica o t, aqui é o a, é o coeficiente angular, numa equação de primeiro grau. E eu tenho aqui o coeficiente linear, que é b, que é a concentração inicial, que seria zero. Portanto, se eu faço um gráfico, se eu fizesse aqui ó, um gráfico de y em função de x, eu teria uma reta com o coeficiente angular negativo, está escrito aqui menos a, teria uma reta aqui. A mesma coisa que acontece nesse caso. Se eu fizer um gráfico da concentração de A em função do tempo, que está aqui, ó, tempo, e aqui a concentração do reagente, eu terei uma reta descendente, uma reta com coeficiente angular negativo, ou seja, o coeficiente angular desse gráfico é igual a menos k. Então, se eu acho o coeficiente angular, eu igualo a menos k, e depois eu tenho o valor, tirando os sinais negativos que vão estar dos dois lados, porque o coeficiente vai ser negativo, eu tenho o valor da constante de velocidade de ordem zero. Bom, então nós temos aqui um gráfico típico de zero ordem. No caso, esse gráfico é para a decomposição da amônia, né? Então, é a concentração da amônia em função do tempo. A concentração da amônia aqui está em milimol, mas nenhum problema, ele dá a conversão aqui, né? Fala que 1 milimol é igual a 10 a menos 3 mol, nenhum problema. E o tempo dado em segundos, que é o tempo mais apropriado para essa reação, né? Que pode ser medida essa reação, uma reação rápida, mas poderia, para outras reações, pode usar hora, minutos, enfim, a unidade de tempo mais adequada. Então, se a gente comparar, essa aqui é a equação de zero ordem, e se a gente substituir aqui só o reagente como sendo amônia, nós temos essa equação aqui de zero ordem para a decomposição da amônia. Vejam que ela se assemelha a essa equação linear, né, uma equação linear de primeiro grau.
E aí, de novo, a gente pode chegar àquelas coisas que eu falei para vocês antes, né? Fazer as similaridades. Por exemplo, o coeficiente angular aqui, o A, significa que é o coeficiente angular menos K, né? Que é o daqui da equação de zero ordem. E o A, a gente já sabe que o A, vocês devem ter visto isso um pouco anteriormente, né? No colégio, A o coeficiente angular é delta Y sobre delta X, que aqui o coeficiente angular é chamado de slope. Então, se a gente faz uma diferença de Y final menos y inicial sobre x final e x inicial, ou seja, nós pegamos quaisquer dois pontos e fazemos essa diferença, conforme ele colocou aqui, ó, pegou quaisquer dois pontos. Esse aqui é no instante 1000, t igual a 1000 segundos, então significa que esse é o y final. Esse é, portanto, o inicial. A mesma coisa, então, e aí faz essa divisão. Então, olha só, no instante 1000, que é o x, né? Então, o x vale 1000, x final vale 1000 e x inicial vale 500, que é esse que ele pegou aqui, ó. O valor da concentração era 0,54 aqui, e o outro era 1,29. Obviamente que esses valores ele está dando aqui porque ele deve ter uma tabela com isso, né? Que não está sendo mostrado agora aqui. Com esses valores, a gente tem o valor do coeficiente angular, que é o slope. Que, no caso, o coeficiente angular é o K. Então, veja que o coeficiente angular é negativo, mas como nós temos que, então, menos K é igual a menos 1,5 vezes 10 a menos 3, significa que K é igual a 1,5 vezes 10 a menos 3. E ele é negativo, como eu já disse, porque essa é uma equação descendente. Está escrito aqui, ó. Está escrito que o coeficiente angular, esse sinal negativo aqui, significa que a reta é descendente. Muito bem, com relação ainda à unidade, eu ainda vou falar para vocês sobre essa unidade unidade das constantes, né? E a gente volta a falar nela nas mais variadas ordens, mas aqui o que importa é, se você constrói um gráfico da concentração do reagente em função do tempo, você tem uma reta descendente no qual o coeficiente angular é o valor do K, que está aqui, ó. Aplicando um raciocínio parecido, agora, para uma lei de velocidade de primeira ordem, então, considerando que essa reação aqui é de primeira ordem, ou seja, né, V é igual a K vezes A, isso é primeira ordem, que é o que está escrito aqui, ó. Então, nós podemos escrever de novo a velocidade como sendo uma variação da concentração A num espaço muito pequeno de tempo. Então, está aqui, menos dA sobre dt. Isso é igual a Ka. Eu passo o dt para o lado direito e passo o A dividindo para o lado esquerdo. Tá aqui, ó. Aí agora eu tenho essa equação, de forma que eu aplico a integral, então, em ambos os lados. Tá aqui, ó. No intervalo de A0 até AT e no intervalo do tempo 0 até o tempo t. Para quem não se lembra, a integral de dA sobre A é a mesma coisa que a integral de dx sobre x, que é ln de x. Então, se eu estou aplicando nesse intervalo de A0 até AT, vai ficar ln de AT menos ln de A0. E do outro lado da equação, vai ser a integral de dt, que é t, como já está aqui. Muito bem, então a gente chega nessa equação, ln de AT menos ln de A0, que a gente também pode escrever nesse outro formato, que ln, a subtração dos ln's ou a subtração dos logaritmos é a divisão dos logaritmos, não é? Então eu posso escrever como ln de AT sobre A0, ou eu posso escrever na forma exponencial, que é retirando os logaritmos neperianos, nesse caso, e deixando a equação na forma exponencial, que fica então que AT é igual a A0, que multiplica E elevado a menos kt. Então, de novo, se eu aplico o ln nessa equação, eu chego nessa aqui, ou na de cima. Agora, nós temos, então, a lei de velocidade integrada de primeira ordem, que é essa aqui, né? Onde chegamos a uma forma logarítmica ou leperiana, e que também se assemelha a uma equação de primeiro grau. Portanto, eu posso usar, de novo, fazer as devidas correspondências. Por exemplo,
o menos AX, aqui na equação de primeiro grau, seria o menos KT. De novo, o coeficiente angular vai ser igual a menos K. Mas a diferença é gigantesca para uma reação de zero ordem. Porque numa reação de zero ordem, aqui, olha, a gente só aplica, o gráfico é concentração do reagente em função do tempo. Aqui é diferente, aqui é o ln da concentração do reagente em função do tempo. A gente também pode aplicar essa equação na forma exponencial. Essa equação aqui, né, é a mesma, são as mesmas, elas representam a mesma coisa, só que aqui na forma logarítmica e aqui na forma exponencial. Na forma exponencial, se eu fizer um gráfico da concentração do reagente em função do tempo, eu tenho um decaimento exponencial, o que é diferente daquela de zero ordem. Porque a de zero ordem, se eu faço um gráfico desse tipo, eu tenho uma reta, né? Uma reta descendente. Então, até aqui, olha, o que vocês precisam entender? Que para eu determinar a ordem de uma reação, eu tenho que fazer gráficos. E se eu faço o gráfico da concentração de reagente versus tempo, e ele dá uma reta, então significa que essa equação é de zero ordem. Agora, se eu faço e ele der uma exponencial, ele não é de zero ordem. Então, eu tenho que fazer o ln da concentração dos reagentes. Se eu fizer o ln da concentração dos reagentes em função do tempo e der uma reta, cuja inclinação é menos K, então eu tenho uma reação de primeira ordem. Então, os gráficos é que vão dizer, o tipo de gráfico que nós obtivermos vai dizer qual é a ordem da nossa reação. Um outro termo muito utilizado em cinética é o chamado tempo de meia-vida de reação. E esse tempo de meia-vida é o tempo que se leva para a concentração inicial cair pela metade. Então, quando isso acontece, a gente fala, levou um tempo de uma meia-vida. Se ela, por exemplo, aqui por esse gráfico, aqui, então, a inicial caiu pela metade. A metade da metade, que seria um quarto, é mais outro tempo de meia-vida. Mas é sempre, o tempo nesses intervalos é sempre o mesmo, né? Então, por exemplo, para decaimento radioativo de alguns elementos químicos, muitos deles nós temos conhecido o tempo de meia-vida. Então, por exemplo, o tempo de meia-vida varia, obviamente, de substância para substância, de elemento para elemento, mas, por exemplo, nós temos elementos químicos que podem ter tempo de meia-vida em torno de segundos. Em compensação, podemos ter outro que tem tempos de milhares de anos. Por exemplo, o carbono 14. Que é mais de 5.000 anos o tempo de meia-vida, ou seja, o tempo que ele demora para a concentração inicial cair pela metade. Então, com esse cálculo de tempo de meia-vida, nós conseguimos calcular, por exemplo, datação, né, de corpos vivos, né, que já foram vivos, né, que já tiveram vida, como plantas e animais, pela datação do decaimento do carbono 14, por exemplo. A gente consegue determinar também quanto tempo um fármaco está ativo no nosso organismo, que é também pelo tempo de meia-vida em que a gente consegue calcular isso. Enfim, toda reação de decomposição obedece normalmente uma cinética de primeira ordem. Então, utilizando a equação da cinética de primeira ordem e tempo de meia-vida, a gente consegue determinar qual a concentração num determinado momento. Então, a gente vai determinar os tempos de meia-vida agora para as ordens que nós já estudamos, que são ordem 0 e primeira ordem. Então, vamos começar deduzindo a equação do tempo de meia-vida para a reação de ordem 0. Então, lembrar, né, que o tempo de meia-vida é o tempo que a concentração leva para ser a metade da inicial. Então, está aqui, ó, representado que a concentração num tempo t, que é o tempo de meia-vida que nos interessa, vai ser igual à metade da inicial. Então, na equação, na lei de velocidade de primeira ordem, desculpa, de zero ordem,
a gente substitui o valor de AT por meio de A0. Como está aqui, ó, substituir então, nesta equação, eu substituí aqui meio de A0 é igual a menos K, e esse T agora, como é metade da concentração inicial, esse T é o T meio que a gente quer encontrar, a equação para ele. Então, aqui é o T meio mais A0. Seguindo aqui, eu passei o meio de A0 para o lado direito e passei o menos K vezes T para o lado esquerdo. Tá aqui, ó. Essa subtração dá meio de A0 menos meio de A0 dá meio de A0, que é o que está aqui. E agora eu passo o K, então, que está multiplicando aqui, eu passo ele dividindo aqui do outro lado da equação e fico só com a expressão para o T meio, que está aqui, ó. Então, o T meio para a reação de ordem 0 é igual à concentração inicial dividido por 2K. Esta é a expressão do T meio para uma reação de ordem 0. Então, vamos fazer agora o mesmo raciocínio para a reação de primeira ordem. Vamos calcular o tempo de meia-vida, o T meio para essa reação. Então, a mesma consideração, né? Num determinado tempo T, eu tenho metade da concentração inicial. E agora eu uso a equação de primeira ordem, a lei de velocidade integrada de primeira ordem. Então, no lugar da concentração no tempo T, essa aqui, eu vou substituir meio de A0. Então, eu substituo meio de A0 aqui e vou rearranjar essa equação de forma que eu vou trazer o ln de A0 para cá, então vai ficar ln de AT menos ln de A0, e a subtração dos logaritmos, né? A regra da subtração dos logaritmos é igual ao logaritmo da divisão, por isso que está aqui. Então, aqui, ó, logaritmo da divisão. Então, que eu já passei o ln de A0 para o lado esquerdo da equação e depois apliquei a regra dos logs, que é a mesma para os ln's, né? Então, aqui no lugar de AT, eu vou substituir meio de A0, que eu coloquei aqui agora em decimal, não tem problema nenhum, e vou ficar com essa equação, então. ln de meio de A0 dividido por A0 é igual a menos K vezes T. E aqui eu chamei também de T meio, porque é o tempo de meia-vida que a gente está procurando, né? A expressão do tempo de meia-vida. Eu posso cancelar o A0 da equação, como eu fiz aqui, mostrando para vocês, e sobra, então, ln de meio é igual a menos KT meio. ln de meio, agora de novo escrevi meio aqui, 1 sobre 2, e se eu passo o sinal de menos para cá, e passo o K dividindo, quando eu passo o menos ln, ln de A, por exemplo, é igual a menos ln de 1 sobre A. Se eu coloco o sinal de menos, eu inverto aqui, o logaritmo é a mesma coisa. Então, eu posso escrever que, quando eu passo o menos para cá, eu posso escrever que isso aqui é menos ln de 1 sobre 2, é a mesma coisa que ln de 2. Então, fica ln de 2 e eu passo o K dividindo. Aí eu tenho o T meio. Então, está aqui. O T meio para uma reação de primeira ordem é igual a ln de 2 sobre K. Ou seja, o T meio não depende da concentração inicial dos reagentes. Só depende do valor da constante de velocidade, que é o K. Tá? Então, essa é a fórmula do T meio para uma reação de primeira ordem. Vamos começar então com a aplicação dessas leis de velocidade, e uma delas é determinar o valor do K, da constante de velocidade experimentalmente. Então, nós vamos fazer um exercício, mas há vários exercícios desses nos livros e também há exercícios desses na lista. Então, eu sugiro que vocês façam o maior número possível para tirar as dúvidas e para treinar. É importantíssimo que vocês façam os exercícios da lista e, se possível, que façam além, né? Façam exercícios também do livro para estudar. Muito bem, então ele diz o seguinte, olha, quando o ciclopropano, que ele chamou de reagente 1, é aquecido a 500 graus Celsius, ele se transforma num isômero, o propeno, que ele chamou de reagente produto e é o 2. A reação foi acompanhada determinando-se a concentração de ciclopropano, que está aqui, em uma série de tempos após o início da reação. Os dados seguintes foram observados. Então, aqui a gente tem uma tabela
com os tempos e a concentração de ciclopropano nesses tempos. O que ele quer o exercício? Determine a ordem de reação e a constante de velocidade graficamente. Então, esse aqui é um dos modelos que a gente faz em laboratório. Como eu mostrei para vocês lá no começo, na outra aula de cinética, existem várias formas de determinar concentrações, seja por métodos espectroscópicos, onde você utiliza a absorção das substâncias, colorimétricos, que você mede a cor, se for uma reação que vai mudando de cor, pH, condutividade, enfim, muitos experimentos. E então ele determinou, foi medindo a cada 5 minutos, basicamente, a concentração de CH3. E agora ele quer, então, que a gente escreva um gráfico, né? Produza um gráfico para determinar a constante de velocidade e a ordem de reação. Ok, então eu escrevi a tabela dada pelo exercício aqui e acrescentei mais uma coluna. Por quê? Porque nós temos que determinar a ordem da reação. E para isso, como a gente já viu até aqui, zero ordem e primeira ordem, então a gente tem que construir dois gráficos. Aquele gráfico que der uma reta determina a ordem de reação. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um gráfico que será tempo e concentração em mol por litro, e tenho que fazer um outro gráfico que será tempo e ln da concentração. Verifiquem que a concentração tem unidade, é mol por litro. Agora, ln ou log de qualquer número não tem unidade, é adimensional. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que isso que vocês estão vendo aqui, ó, não é muito comum. Repetir número em linhas numa coluna. Num artigo, principalmente científico, isso aqui dificilmente aparece. Então, 1,5 vezes 10 a menos 3, 1,24 vezes 10 a menos 3, isso dificilmente aparece. Aqui em cima, ou se multiplica ou se divide por algum número que faça desaparecer isso. O que é importante é que você precisa sempre olhar no topo da coluna, da tabela, e verificar se está dividindo por algum número ou multiplicando. Isso é só para simplificar a numeração aqui na tabela, só, digamos assim, em termos estéticos. E aí você precisa olhar se tem alguma coisa multiplicando no topo da tabela, aqui no topo da tabela, para saber qual é o número real. Por exemplo, o que eu estou falando é isso aqui, olha. Vamos ver aqui. É exatamente aqui. Se o que é dividido aqui, ó, está dividido por 10 a menos 3, então isso significa que esse número, olha, é 1,5 vezes 10 a menos 3, que dividido por 10 a menos 3 dá 1,5. 1,24 vezes 10 a menos 3, que dividido por 10 a menos 3 dá 1,24. Então, essa é uma forma de simplificar para apresentar na tabela. Muito bem. Feito isso, agora eles vão fazer os gráficos. Então, a gente vai, de novo, repito, teremos dois gráficos. Um que é concentração em função do tempo e o outro que é ln da concentração em função do tempo. E vamos ver quais dos gráficos dá uma reta. Temos aqui os dois gráficos, então, e acho que a gente consegue enxergar nitidamente que este gráfico aqui apresentou uma reta e esse gráfico apresentou uma leve tendência a uma curva. Então, este gráfico corresponde, que é concentração em função do tempo, é o gráfico que corresponde a zero ordem. Então, já percebemos que essa reação não é de zero ordem, porque ela está apresentando uma leve tendência a uma curva. Agora, aqui, que é ln da concentração em função do tempo, nós temos uma reta. Portanto, a reação proposta no exercício é uma reação de primeira ordem. Além disso, então ele fala, determine se a reação, qual é a ordem da reação, pronto, acabamos de responder, e ele pede que a gente calcule a constante de velocidade. A constante de velocidade, ela é dada pelo coeficiente angular, que a gente pode escrever como ΔY sobre ΔX. Que segundo os cálculos, eu tenho isso aqui, ó, o coeficiente angular é igual a menos K, né? O coeficiente angular de uma reação de primeira ordem é igual a menos K. Então, o coeficiente angular é igual a ΔY sobre ΔX,
substituindo os valores, então nos pontos, no ΔX, nos pontos 15, nos minutos 15 e no minuto 5. Então, 15 e 5. Quais são os valores que nós temos de Y? Nós temos os valores menos 7,1 menos 6,7, que está aqui, ó. O valor, essa conta aqui vai dar negativa. Então, só que aqui é menos K é igual a menos 0,04 minutos. Portanto, K é igual a 0,04 minutos a menos 1. A unidade da constante, nós vamos ver daqui a pouco como calcular, como determinar a unidade da constante. Outra coisa, se o exercício poderia ter pedido também, por exemplo, calcule o tempo de meia-vida para essa reação. Aí, o que a gente, já sabendo o valor, já determinado o valor da constante, o que a gente poderia fazer? A gente poderia simplesmente usar aquela fórmula que eu deduzi para vocês, tempo de meia-vida é ln de 2 sobre K, para a reação de primeira ordem, é essa fórmula, né? A gente viu que para a reação de zero ordem é outra fórmula e depende da concentração. Para a primeira ordem não depende da concentração. Outra coisa que ele poderia pedir, determine qual é a concentração do reagente no tempo 30 minutos. Se a gente agora tem que ln de A no tempo t menos kT mais ln de A no tempo zero, isso aqui é o quê? A lei da velocidade para a primeira ordem. E agora, a gente já sabe o valor do K, que é 0,04, ele quer saber qual é a concentração. A concentração inicial nós tiramos da nossa tabela, que é aquela no tempo zero, que é, esqueci o valor agora, que é, enfim, ele é conhecido, o valor nós temos, esse valor aqui nós temos, e ele quer saber qual é a concentração, então, no tempo 30 minutos, que é esse tempo aqui. Pronto, é só aplicar a fórmula e a gente acha qualquer concentração a qualquer tempo, tendo a lei da velocidade e agora o K calculado. Um segundo exemplo de aplicação de lei de velocidade, que eu disse para vocês lá quando eu comecei a aula, é determinar, por exemplo, a concentração do princípio ativo de um medicamento dentro no nosso organismo e saber por quanto tempo ele vai funcionar. Por exemplo, se é dado, olha, o medicamento funciona por tantas horas, então saber qual é a concentração nesse tempo. Mas aqui um exemplo mais claro, mais prático. Então tem lá, os bloqueadores beta são medicamentos usados para controlar hipertensão. É importante que os médicos saibam com que rapidez um beta-bloqueador é eliminado do corpo. Um certo bloqueador beta é eliminado em um processo de primeira ordem, então ele já deu a dica, com uma constante de velocidade de 7,6 × 10⁻³ minuto a menos 1. A temperatura corporal de 37 graus Celsius. Um paciente recebe 20 miligramas da droga. Que massa da droga permanece no corpo 5 horas após a sua administração? Então, o paciente tomou o remédio. Ele quer saber, o médico quer saber, 5 horas depois, quanto vai ter desse remédio ainda no corpo da pessoa, que é o beta-bloqueador usado para hipertensão. Primeiro, ele já falou que é uma equação de primeira ordem, então a gente escreve ele aqui, ó. Uma equação, essa é a lei de velocidade integrada para a primeira ordem. E o que a gente tem? Ele fala, a gente tem a constante de velocidade, então a gente já tem esse valor, e ele quer saber qual depois de 5 horas, então nós temos o tempo e temos a concentração inicial, que é 20 miligramas, quando ele começa a dar droga. Ah, professora, mas está em 20 miligramas, eu não preciso transformar para mol por litro? Nos casos de primeira ordem, não. A gente não precisa converter. Por quê? Porque, como eu disse para vocês ali atrás, ln de qualquer número é adimensional e aqui também, ó. Então, ln ou log de qualquer número é adimensional. Então, eu não preciso converter, porque a proporção entre eles aqui, entre este e este, sempre vai ser a mesma. Ou usando 20, ou eu usando em gramas, ou eu usando em mol por litro. Então, quando for primeira ordem, eu não preciso converter, eu posso usar
do jeito que está. Obviamente, se aqui eu usei em gramas, eu vou obter o valor aqui também em gramas. Se eu usar em mol por litro, eu vou obter o valor em mol por litro. Enfim, então agora, substituindo os valores que nós temos do exercício, o valor da constante, ó, menos K, está aqui, 7,6 vezes 10 a menos 3, vezes 5, que é o tempo. 5 horas, mais ln de 20, que é 20 miligramas. Então, fazendo todas as continhas, nós chegamos que ln de AT é 2,96. Agora, o inverso do ln é o Euler. Então, portanto, AT é igual a Euler elevado a 2,96. Isso dá 19,25. Ou seja, 19,25 gramas. Ou seja, depois de decorridos 5 horas, o paciente recebeu 20 miligramas desculpa, aqui miligramas, né? O paciente que recebeu 20 miligramas agora tem 19,25 miligramas da droga no seu corpo. Um último exemplo é a utilização de lei de velocidade integrada para determinação, ou melhor, datação de amostras arqueológicas, não é? E utilizando, por exemplo, o carbono 14, do qual já se conhece o tempo de meia-vida do carbono 14. E se a gente conhece o tempo de meia-vida, então isso é importante ficar claro na cabeça de vocês. Se a gente conhece o tempo de meia-vida, a gente conhece K. Tá bom? Porque eu mostrei para vocês qual a relação do tempo de meia-vida, a expressão, né, que relaciona tempo de meia-vida e constante de velocidade. Então vamos ver o que o exercício fala. Ele diz o seguinte: o tempo de meia-vida do decaimento radioativo de primeira ordem, olha aqui a informação importante, do carbono 14 é 5.730 anos. Então, todos nós, seres vivos, temos uma pequena quantidade de carbono 14 no corpo. E quando morremos, o carbono 14 começa a se decompor. E o tempo de meia-vida dele é de 5.730 anos. Então, vamos supor, eu não sei qual é o valor real, vamos supor que nós tenhamos 1 miligrama de carbono 14 no corpo. Então, depois de 5.730 anos, nós vamos ter meio miligrama, porque daí ele começa a decompor exatamente quando a gente morre. Então, aí daqui a 5.730 anos, eu terei meio miligrama de carbono 14 no organismo, no corpo, e assim por diante. Então, assim, ele fala que é uma cinética de primeira ordem, então, usando a equação, a lei de velocidade integrada de primeira ordem, nós conseguimos calcular o tempo que a pessoa ou qualquer outro ser vivo morreu. Então, de novo, continuando aqui, uma amostra arqueológica contendo madeira possui somente 72% da quantidade de carbono 14 encontrado em árvores vivas. Essa amostra é analisada. E qual é a idade dessa amostra? Então, primeira coisa, se vocês podem converter aqui, olha, para 72%, que é que foi usada, que foi encontrada na amostra, 72% de carbono 14 equivale a 0,72. Então, e aqui o A0 é quanto? O A0 é o 100%, né? Que é 1. Então, 100 dividido por 100, aqui transformei só em número decimal, deu 1. Vocês podem usar o 100 e o 72 também da forma como é apresentado, sem nenhum problema. Muito bem. Mas aqui, olha, ele quer saber o tempo que se passou, o tempo que essa árvore morreu. Então, para saber o tempo, olha, eu tenho a concentração depois de um determinado tempo, que a gente vai chamar de 0,72, né, aqui. Tenho a concentração inicial, que era o 100%, então vamos considerar que aqui que é 1. Mas eu não tenho o K, como eu disse. Se eu tenho o T meio, que ele nos deu o T meio, eu tenho o K, porque é só usar essa relação aqui, ó. No caso, essa, de novo, vou repetir, vou frisar isso. Essa é a expressão para primeira ordem. Se fosse de outra ordem, aqui ele disse para a gente que é de primeira. Aí eu teria que usar a outra expressão, a outra equação de T meio. Porque cada lei de velocidade tem uma expressão de T meio. Muito bem, então aí usando isso, ln de 2 sobre k, ele nos deu o valor do T meio,
Mas então eu passo o K multiplicando para cá e o T meio dividindo. Então substitui o valor do T meio, que é 5.730, e chego a essa constante que é 1,21 vezes 10 a menos 4 anos a menos 1. Substituo agora tudo na equação de primeira ordem, porque agora eu tenho todos os dados para achar o tempo que decorreu da morte dessa árvore. Então, eu tenho aqui, ó, a concentração no tempo t é 0,72, que eu peguei daqui, o valor da constante que a gente achou, o t, que é a nossa incógnita, e o ln da concentração inicial, que a gente determinou, colocou aqui, que é 1, que seria o 100%. Eu posso substituir aqui, ó, 100, nesse valor aqui 100 e aqui 72, sem fazer essa divisão, nenhum problema. Façam isso, inclusive, para vocês verificarem que vai dar a mesma coisa. Então, aqui, agora, isolando o t, fazendo todas as continhas e isolando o t, eu posso passar o termo t para a esquerda, passo o ln de 0,72 para a direita, e isso aqui, ln de 1 é 0, né? Então, não vai fazer diferença nenhuma. Então, aqui, eu vou ter ln de 0,72 dividido por menos 1,21 vezes 10 a menos 4. Ou, se vocês não quiserem alterar nada, não precisa. Pode ficar aqui, ó. Aqui dá 0. E aqui fica, o t vai ser ln de 0,72 dividido por menos 1,21 vezes 10 a menos 4, que é o que está escrito aqui. O t encontrado é de 2.715 anos. Então, tem 2.715 anos que a árvore das quais eles retiraram uma amostra morreu. Esse é mais um dos exemplos de aplicação das leis de velocidade integradas. Para terminar, eu venho dizendo para vocês que ia mostrar qual era a unidade da constante de velocidade. E a unidade da constante de velocidade, ela varia com a ordem da reação. Então, a gente vai analisar quais são as unidades para zero ordem e primeira ordem que a gente tem visto, que a gente viu até o momento. Então, para começar, o que a gente faz? Escreve aqui a lei de velocidade integrada para zero ordem e eu vou passar esse termo a zero, que está na direita, vou passar para a esquerda. Tá bom? Então, olha só, aqui, como se tratam de concentrações, a unidade desse lado da equação é mol por litro. Eu não sei se vocês sabem, mas numa equação, as unidades sempre são iguais dos dois lados da equação. Então, se aqui, né, a unidade é mol por litro, desse outro termo aqui da equação, do lado direito da equação, isso também tem de ser. A gente tem aqui a variável tempo, que ela pode ser de qualquer unidade, né? Segundo, minuto, hora, etc. Meses, anos, como a gente viu no exercício anterior. Então, esta multiplicação tem que dar as unidades, multiplicando as unidades desses dois, tem que dar mol por litro. Então, se aqui a unidade é tempo, a constante K tem de ter a unidade mol por litro vezes tempo. Por quê? Multiplicando um pelo outro, multiplicando essas duas, como está mostrado aqui, aqui é uma multiplicação, né? Multiplicando um pelo outro, eu vou cortar tempo e vai sobrar a unidade mol por litro. Então, para a unidade da constante de velocidade para zero ordem é mol por litro vezes tempo. Essa é a unidade para zero ordem. Zero ordem. Vou fazer o mesmo raciocínio, então, para a primeira ordem. Escrevo aqui também a lei de velocidade integrada para a primeira ordem e vou passar esse termo ln de A0 para a esquerda aqui com o sinal trocado. Muito bem, agora analisando os dois lados da equação, esse lado aqui é adimensional. Como eu disse para vocês, ln de qualquer número ou log de qualquer número dá um número adimensional. Portanto, esta multiplicação aqui tem de ser também adimensional. De novo, se o tempo pode ser da unidade minuto, segundo, anos, meses, enfim, qualquer unidade de tempo, então o K agora aqui vai ter de ser 1 sobre tempo. Por quê? Porque se eu escrevo 1 sobre tempo aqui, se eu escrever aqui, olha, 1 sobre tempo, um vezes o outro, eu vou cortar tempo e tempo e vai sobrar a unidade 1. Então, aqui, olha, essa unidade, a unidade da constante de velocidade de primeira ordem é 1 sobre tempo, ou então tempo a menos 1.
Como a gente viu nos exercícios anteriores, tinha o exercício anterior estava lá anos a menos 1, a gente viu um outro que era minuto a menos 1, ou seja, a unidade da constante de velocidade de primeiro à ordem é sempre a unidade de tempo a menos 1. Terminando então essa aula, eu quero que vocês entreguem esse exercício para presença e nota, que é um exercício para desenhar gráficos e determinar constante de velocidade, concentração e tempo de meia-vida. Então, só para ficar mais claro, tá lá. Dados para decomposição do monóxido de nitrogênio em uma superfície de ouro a 900 graus são fornecidos abaixo. Determine a ordem de reação graficamente e a constante de velocidade. Determine ainda a concentração de N2O em 100 minutos e o tempo de meia-vida para essa decomposição. Então, são vários cálculos que vocês precisam fazer, mas vocês vão começar sempre fazendo os gráficos e determinando qual é a ordem da reação para depois poder fazer os outros cálculos, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.